Fala galera, beleza? Aqui é Vitor, tô quebrando o jejum de vídeos, faz mais de um ano que eu não posto nada, mas eu voltei agora com um projeto que para mim é muito legal. Eu acredito que vocês vão gostar também. Basicamente, eu vou seguir a mesma linha, tá? Desenvolvimento pessoal, melhoria, né? Eu vinha postando aí alguns vídeos de sono, como melhorar o sono, enfim, uma série aí de que até muitas pessoas gostaram, né? Muita gente gostou. E o meu tema continua o mesmo, né? Pensando nas facetas da vida, né? Vida familiar, vida na questão da saúde, financeira, assim, as várias facetas que a vida tem. Agora eu vou pensar especificamente na saúde, porque é algo que tem me preocupado bastante. Eu tenho feito alguns acompanhamentos há algum tempo e da minha pressão arterial. E minha pressão arterial está alta, tá? Inclusive, eu tenho aqui um aparelho, um Sigma manômetro digital, e eu peguei ele justamente com esse intuito, de verificar a minha pressão para eu ter um controle melhor. Essa vida de ficar indo na farmácia não é legal, não. E aí, às vezes, algumas farmácias não fazem mais, acho que deve ter alguma questão legal nisso aí, enfim. Acabei pegando um aparelho digital aqui para eu conseguir fazer essa medição. Esse aparelho é muito legal, ele é da GTEC, tá? Ele tem memórias, dá para a gente fazer um acompanhamento dia a dia aí das nossas leituras, tem também registro de hora, ele faz vários registros, tá? Ele tem uma memória, não me lembro agora de quantas leituras, né? E ele é bem simples, tá? Ele tem aqui a mangueirinha dele, né? Com o conector que entra aqui nesse furinho, e isso é o suficiente. Então ele vai inflar a braçadeira e daí vai fazer as medições. A braçadeira já tem os sensores necessários, inclusive a braçadeira ela é interessante porque ela é mais precisa do que os leitores de pulso. Eu acredito que é por causa da artéria. A gente tem uma artéria que passa aqui no braço, né? Então, acredito que por esse motivo ela tenha uma acurácia maior. Coloquei a braçadeira, descansei meu braço esquerdo, segundo o manual de instruções do aparelho, o recomendado é usar no braço esquerdo, justamente por causa da posição do sensor, eu imagino, tá? Então, eu vou ligar ele aqui agora e ele vai começar a fazer minha leitura. Vocês vão ver que a minha pressão vai estar alta, quase certeza. Tá? Eu tenho feito esse acompanhamento da pressão diário, praticamente, já há algum tempo, algumas semanas, e eu observei isso. Minha pressão está alta. Minha família tem essa tendência, minha mãe tem pressão alta, meu irmão também tem pressão alta, e pelas leituras que eu tenho obtido aqui, eu também tenho. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora qual é a leitura, e daí vocês vão poder ver comigo que, de fato, minha pressão está alta. Agora, por exemplo, é meia-noite e 45, tá? Então, eu já estou tranquilo. É um horário bem tranquilo. Já faz bastante tempo que eu parei de trabalhar, enfim, não tenho nenhuma atividade intensa. E olha só, eu estou tendo 15/9 da minha pressão. Aqui, ó, nesse lado, a gente vê essa graduação que vai do verde para o vermelho, passa pelo amarelo e laranja. Isso daqui ele mostra a pressão, tá? O verde seria a pressão boa. A minha agora, no momento tranquilo, está no amarelo. Em alguns momentos ela está mais alta, às vezes ela está mais baixa, só que de uma maneira geral ela está alta, tá? Então é isso que me preocupa, a minha saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, para a gente não ser enquadrado como sedentário, nós precisamos dar 10.000 passos por dia. E, pelo menos fazendo acompanhamento aqui pela minha Smart Band, né? Eu não dou 1.000 passos por dia, tá? Então, isso é algo que eu vou mudar com o passar do tempo. Só que eu quero mostrar para vocês essas mudanças. Eu quero registrar tudo em vídeo e eu quero ter dados analíticos para conseguir analisar no decorrer do tempo, tá? Então, além da pressão, eu tenho aqui também a frequência cardíaca, 106, né, batimentos por minuto. Eu tenho a data, tenho a hora, tá? Então, fica um registro bem interessante. Esse aparelho tem memória, então ele guarda várias medições, a gente consegue comparar elas, é bem legal.
Então, inclusive, eu vou memorizar essa leitura agora. Muito bem. Só desligar e fechou. Mas, ao mesmo tempo, eu vou fazer outros tipos de medições. Uma medição talvez meio boba, mas o que eu vou fazer também, só para ver no que dá, é da minha temperatura. Então, eu vou medir a minha temperatura possivelmente em 2 momentos, no meu dia 2 ou 3. Então, por exemplo, hora que eu acordo, como está a minha temperatura? Hora que eu durmo, como está a minha temperatura? Antes de fazer atividade física, como está a minha temperatura? Depois de fazer atividade física, como está a minha temperatura? Tá? E vou fazer, quando eu fizer a medição da temperatura, por exemplo, eu vou fazer também a medição da pressão, da frequência cardíaca. Mas não é só isso. Eu tenho aqui também um oxímetro de dedo. O oxímetro, basicamente, ele serve para a gente ver qual é a taxa de saturação de oxigênio no nosso sangue. Agora, por exemplo, ó, eu estou com 101 batimentos por minuto e 98% de saturação de oxigênio. Essa porcentagem ela vai até 100, a medida máxima é 100%, e o recomendado é acima de 90. Eu não sei se é para minha idade ou de uma maneira geral, não lembro muito bem. Mas eu vou estudar melhor essas informações e a gente vai conversando aí, batendo papo, tá? Para a gente entender melhor o que significa cada coisa. Então, eu estou com uma saturação boa, muito boa, estou em repouso e estou com uma saturação de 98%, se bem que é o esperado, né? Em repouso a gente tem que estar com uma oxigenação maior mesmo. Provavelmente, se eu fizer exercício, a minha oxigenação vai diminuir. E, conforme eu crio o hábito de fazer exercício, a minha oxigenação tem que subir, porque aquilo vai ser comum para mim, entende? Então, o meu organismo vai conseguir trabalhar melhor com o oxigênio que tem nele. Então, ele não deveria ficar com a oximetria baixa, mas sim, conforme eu vou me adaptando às atividades, vou conseguindo fazer o melhor uso do oxigênio, a minha saturação deve aumentar. Pelo menos eu entendo assim. Tá? Então, isso daqui é um aparelhinho muito legal que eu vou usar também aqui como parâmetro para medir a oxigenação do meu sangue. Tá? Além disso, eu tenho aqui essa balança, também da GTEC. Não estou fazendo propaganda não, mas de repente, se vocês tiverem interesse em fazer um experimento parecido, esses são os equipamentos que eu estou usando. Esse oxímetro é da Mobil. Bom, essa balança aqui da GTEC, ela faz muitas medições interessantes. Vocês podem perceber que aqui na lateral ela tem duas chapas metálicas, que basicamente são eletrodos, e esses eletrodos são utilizados para fazer uma análise de bioimpedância. O que é isso? Basicamente é a resistência do nosso corpo, resistência elétrica. Então, a balança ela emite uma carga elétrica de eletrodo para eletrodo, e essa carga elétrica percorre o nosso corpo. É uma carga inofensiva, já adianto, tá? Claro que o manual de instruções fala que pessoas que usam marca-passo, por exemplo, não devem fazer uso dessa balança. Vocês devem imaginar por quê. Em todo caso, se você tem marca-passo, não use essa balança de bioimpedância, beleza? E se você comprar uma balança como essa, leia o manual. Se você comprar um oxímetro, leia o manual. Se você comprar um aparelho de pressão, leia o manual. Sempre leia o manual, tá? É o mínimo esperado. Muito bem. Então, essa balança, além dela fazer medição do peso, ela faz a medição da gordura corporal, a massa muscular corporal, a porcentagem da nossa massa aqui representada os nossos ossos e também a taxa de água no nosso organismo. Quanto por cento de água tem no nosso organismo. Eu já fiz aqui alguns testes nela. Se a gente ligar ela... Aí, pegou. Então, a minha altura, 1,74 m. Aqui no canto mostra, serve para determinar qual é o sexo, né? No caso, masculino, né? E esse daqui é o meu perfil, o perfil número 1. Então, essa balança ela memoriza até 12 perfis. Então, ela consegue trabalhar com 12 pessoas, vamos pensar assim. Então, ó, se eu for passando aqui, ó, ele vai mostrar os dados das leituras que eu já fiz. Então, por exemplo, vou esperar ele voltar no meu peso, tá? Eu vou mostrando para vocês um a um. 79 kg e 100 gramas, 21% de gordura, 53,9 de água, 41,1 de músculo, 14,3 de osso e 2.848 calorias é o que o meu organismo consome. Imagino que no dia, tá?
Eu vou ver certinho com mais detalhes no manual, mas para que serve essa medição de calorias, né? Vamos supor que eu queria emagrecer. Então eu sei quantas calorias eu preciso para manter esse meu peso. Dessa maneira, se eu ingerir menos calorias e fizer mais atividades, eu vou ter menos energia consumida do que energia gasta. Ou melhor, eu vou ter mais energia gasta do que energia consumida. O que significa que eu vou usar os meus depósitos de gordura corporal para suprir essa necessidade energética. Ou seja, eu vou emagrecer. Por causa dos meus depósitos de energia é a minha gordura. Legal? Então é isso. Esse é meu projeto, essa é a minha proposta. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, que medidas, que, sei lá, coisas vocês considerem interessantes de colocar nesse roteiro, tá? Eu espero sinceramente que vocês gostem. Eu vou fazer essa série independente de qualquer coisa, porque é algo que eu quero fazer, tanto para eu ter um registro histórico, quanto para eu ter um salvo, né? Essas informações de uma maneira bem fidedigna. Então, eu sinceramente não sei o que vai dar no final desse projeto, como quase todos os projetos que eu faço, né? Quando eu fiz com o sono foi parecido, eu vou aprendendo no decorrer do tempo e os resultados falam por si. E com base nisso, a gente vai tomando aí algumas conclusões. Beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Eu gostaria mesmo de explicar para vocês aí esse projeto e o que eu quero fazer. De repente, se vocês tiverem ideias, volta a dizer, compartilha aí, deixa nos comentários. Eu vou ler todos os comentários de qualquer maneira. Inclusive, eu tenho lido os comentários que o pessoal deixa aí nos meus vídeos antigos, tá? Fica à vontade. Tamo junto e a intenção é colaborar. Eu acredito que fazer essas leituras pode ser de interesse para outras pessoas também, porque o meu propósito com isso tudo é mostrar como que pequenas alterações diárias, por assim dizer, como que a adoção de novos hábitos saudáveis, vamos pensar assim, afetam de fato e melhoram de fato a nossa saúde. Esse é o meu projeto. Acho que deve ter ficado mais claro dessa maneira, tá? Eu ainda não tenho um nome para esse projeto, mas ele vai ser uma série de vídeos, né, aqui no canal. E tenho algumas ideias para outros vídeos também, mas mais para frente eu exponho melhor essas ideias, tá bom? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui. Agradeço muito por terem assistido, agradeço aí pelo apoio que vocês dão, mesmo nesse período que eu fiquei longe aí, todo mundo sempre teve frequente aí comentando, enfim, isso é muito legal, agradeço muito, viu pessoal? Desculpa aí esse período que eu passei longe, mas aconteceu muita coisa e eu não estava bem organizado para fazer vídeos aqui, tá bom? E se não bastasse também essa questão da organização, eu não tinha um tema que eu considerava muito interessante. Esse daqui é um tema que eu considero muito interessante. Tanto que, como eu disse para vocês, apesar de ter ou não quórum, né? Apesar, mesmo o pessoal, de repente, não assistindo, não gostando muito dos meus vídeos, eu vou fazer esse registro, porque é algo de interesse pessoal, acima de tudo. Então, se possível, outras pessoas gostarem, eu acho melhor. Então, nesse sentido, se puder dar a sua avaliação aí no vídeo, tá? Se gostou ou não, se puder comentar aí o que não gostou, dar sugestões, estamos abertos, beleza? Se achar interessante o conteúdo do canal, considera fazer uma inscrição aí, porque é como eu disse, eu sempre vou colocar vídeos dessa gama de assuntos, né, que é o desenvolvimento pessoal e a melhoria das facetas da vida, vamos pensar assim. Beleza? Então, pessoal, já falei demais e mais uma vez eu deixo os meus agradecimentos e fui!